Bom dia, meus amores, vamos lá? Vamos terminar o nosso PET 3, graças a Deus, e essa atividade aqui tá longa, hein? Então, nós vamos falar agora sobre o PET volume 3 de História, sexto ano, semana 4. As páginas das atividades estão das 71 a 74 na apostila de vocês, ok? O nosso tema, o tema principal do nosso assunto hoje são os povos originários do Brasil. Nós já falamos dos Incas, dos Maias, dos Astecas, falamos da Mesopotâmia, do Egito. Então, hoje nós vamos falar sobre o Brasil, os índios brasileiros, tá bom? Vamos começar as atividades? Gente, primeira coisa, para a gente falar sobre os índios brasileiros, vamos lembrar que aqui nós vamos falar algumas pouquíssimas tribos indígenas, tá? O Brasil possuía milhares de tribos indígenas, de troncos linguísticos, porque eles se separavam de acordo com a língua, tá bom? E que hoje a gente não possui, nossa, eu não sei nem falar a quantidade, tá? A questão é que os índios, né, foram exterminados de forma extremamente violenta e que hoje ainda continuam sofrendo muito por nossa culpa, tá? Antes da gente começar as atividades, eu quero que vocês corrijam na apostila de vocês, tá? Os conteúdos relacionados, porque nós vamos falar sobre a pré-história indígena brasileira, então nós vamos falar de pintura rupestre. Só que aqui nos conteúdos relacionados, veio uma informação bem errada. Vestígios do passado, os povos sambaquis e ceramistas, os sítios arqueológicos de Lagoa Santa, Minas Gerais, tá? Próximo a Belo Horizonte, e São Raimundo Nonato. Na apostila de vocês está MA, que é Maranhão, mas São Raimundo Nonato fica no Piauí, tá bom? Então, corrija isso aqui para mim, por favor. Na apostila de vocês tem MA. Tira o MA e coloca PI e escreve na frente Piauí, ok? E não Maranhão, tá bom? Começando as atividades. No mapa abaixo, você consegue identificar dos principais povos indígenas presentes, identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro na América pré-colombiana. Observe-o e logo em seguida responda as questões abaixo. Então, aqui nós temos alguns povos brasileiros. Esses aqui não são, tá bom? Mas aqui nós temos Aruaque, Caribe, Tupis, Jés e Guaranis. Esses estão no Brasil. Esses aqui, eles estão na América do Sul, mas eles não fazem parte do nosso país, tá bom? Vamos lá para a próxima folha? Letra A. Quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana? Né? Quais que estão aqui no mapa? Estão representados no mapa. Eu vou mostrar o mapa de novo para vocês e a resposta aqui embaixo. Tá ok? Então, nós temos aqui Aruaque, Caribe, Tupis, Jés e Guaranis. É o que eu coloquei aqui embaixo. Guaranis, Jés, Tupis, Aruaque, Caribe. O Aruaque, gente, ele pode ser escrito de várias formas. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, tá bom? Continuando. Pesquise no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. Eu coloquei um pouquinho de cada um dos povos, tá? Aruaque ou Aruaques ou Arauaque, tá? Pode ser escrito dessas três formas aqui, elas vão estar corretas. Estavam situados em algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. A principal atividade era os artesanatos cerâmicos, tá? Trabalhavam com argila. Jés ou macrogé é a mesma coisa, o tronco linguístico é esse aqui, tá? Tipo assim, a língua principal. Raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar. Eles eram encontrados principalmente no Planalto Central. O que é o Planalto Central, gente? É a região de Goiás, Brasília, tá bom? Caribe. Grupos indígenas que habitavam a região onde hoje compreende os estados do Amapá
e Roraima, bem lá no norte do Brasil, chamada também de Baixo Amazonas. Guarani, acho que essa é uma das mais conhecidas, né? Originários do tronco da família linguística Tupi-Guarani, somam cerca de 85 mil habitantes no país. Eles vivem em diversos estados do Brasil. O Guarani, gente, ele era dentro dos Tupis-Guaranis, mas eles vão se separar por causa da língua. Tupis era formado por muitas tribos que se encontravam na parte litorânea brasileira. Foram os primeiros índios a ter contato com os portugueses que aqui chegaram e eram especialistas em caça, pesca e na coleta de frutos. Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Aqui eu coloquei vários para vocês. O Tapajós, Caraíbas, Chavantes, Yanomami, Guajajara, Oiapoque, Botocudos e etc. Tem muitos outros, tá? Mas eu coloquei esses aqui. Quais povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? Mesma coisa, gente, tem muitos. Eu coloquei alguns porque senão ia ficar muito extenso. Pelo mapa temos os Guaranis, né? Olhando o mapa aqui, nós temos os Guaranis e um pouquinho dos Gês, tá bom? Os Pataxós e os Gês. Dentro dos Gês nós temos os Machacalis, os Chacriabás, os Krenaques e os Aranãs, tá bom? Agora, pesquise na história da sua cidade e descubra quais povos indígenas habitavam seu território. Vocês sabiam que aqui em Guanhães, na verdade, o nosso nome Guanhães, o nome da nossa cidade, é a origem de uma tribo indígena que morava aqui, os Guanaãs? Pois é. Os primitivos habitantes da região, onde hoje se acha localizado o município de Guanhães, foram os índios Guanaãs, de origem tapuia, e do grupo selvagem dos Caiagangue, de Minas Gerais, sendo a região habitada pelos índios Guanaãs, principalmente às margens do rio de igual nome. Passou, então, a chamar-se Guanhães. Esse trecho, gente, eu achei no site da prefeitura, tá? Da prefeitura aqui de Guanhães. Tem um pouco da história do nosso município. O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, que se localiza nos municípios piauiense de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Viu por que eu pedi para que vocês corrigissem lá atrás? Porque lá tem Maranhão, mas na verdade é Piauí. Esta área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara, que é a Serra da Capivara, era densamente povoada na era pré-colombiana. Abaixo você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda as questões. Qual nome se dá a esse tipo de registro? Pintura rupestre, né, gente? Nós já estudamos aqui lá na pré-história, quando a gente estudou sobre a África, né, os povos africanos. Continuando. Letra B. Quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? Aquela pintura lá. O homem usava cera de abelha, resina de árvore. O que é a resina de árvore, gente? É tipo uma colazinha, quando a gente corta uma árvore, às vezes não sai tipo um leite, um líquidozinho branco, parecendo um leite. Pois é, aquilo ali é uma resina. Pedras, terra colorida, argila, carvão e etc. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? Eu vou voltar com a imagem aqui para vocês. O que essa imagem aqui pode nos dizer? Né? Nós estamos aqui já na letra C. O que essa imagem aqui de cima pode nos dizer? Revela a forma de vida dos povos da América, né? Que viviam em cavernas a princípio, né? Muitos deles, porque essa imagem é feita em pedra, né? Observando a imagem, é possível dizer quais eram. Deixa eu cobrir aqui para ficar mais fácil para vocês verem a imagem, tá bom? Isso. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Alguma coisa. Eles viviam em grupo, porque aqui nós temos várias pessoas, né? E caçavam animais.
Isso aqui a gente consegue identificar porque tem um animal aqui. Não coloquei mais nada porque é o que é possível observar, tá bom? Quais diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Os povos mesopotâmicos inventaram a escrita, enquanto... Faltou um quê aqui? Erro de digitação, gente. Na hora acontece isso mesmo. Enquanto os povos pré-colombianos... Mais um, gente. No Brasil, usavam apenas a pintura rupestre. Então, essa é a grande diferença, tá bom? Número 3. Há cerca de 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixes e outros animais. Esses amontoados de concha ficaram conhecidos como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período pré-histórico. Então, vamos tirar essa folha, que agora nós vamos interpretar essas duas novas imagens. Aqui de um lado, nós temos a imagem do Sambaqui, Feirinha 2, em Jaguaruná, tá? E aqui do lado, nós temos o mapa do Brasil, tá bom? O que você observa na imagem 1? Uma resposta pessoal. Eu coloquei, podemos observar uma formação de uma vegetação no topo de um morro. A gente não tem como identificar o que é especificamente isso aqui, tá? A gente consegue observar vegetação e que é um morro. Pesquisa no livro didático ou na imagem e descubra a função dos sambaquis. São formações constituídas principalmente de conchas de moluscos, formadas ao longo de milhares de anos pelas populações que habitavam regiões litorâneas. Essas conchas eram descartadas após o consumo dos moluscos, formando uma imensa montanha. Sabe quando você vai comendo amendoim e vai descascando, né? Tirando ele ali da casca e jogando a casca e vai virando aquela montanha? Ou quando você vai chupar jabuticaba, e aí você joga a semente fora e vai virando aquela montanhazinha ali de caixa de casca, né, de jabuticaba. Ou o que você for comer, né, que tiver que descascar e você for amontoando. Você vai chupar manga, por exemplo, ou laranja, você vai descascar a laranja e vai juntando a casca da laranja. Eles faziam isso com as cascas dos moluscos, porque era o principal alimento deles, formando imensas montanhas. A palavra sambaqui tem raiz etimológica no tupi-guarani, significando depósito de conchas, tá? Então, o sambaqui, gente, ele é formado a partir da alimentação dos povos que moravam no litoral brasileiro. Olhando para o mapa da imagem 2, esse daqui, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaquis? Olha só. A gente consegue identificar os estados do sul brasileiro, né? Em especial Santa Catarina e Paraná, tá? O Rio Grande do Sul só tem uma pontinha aqui assim, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro e um pontinho aqui na Bahia, tá? Então, o litoral, principalmente, eles todos estão no litoral brasileiro, principalmente a região da Bahia, os estados do sul, né? E Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ah, professora, Minas Gerais está no Sudeste. Sim, mas nós não somos banhados pelo mar. Nós não estamos no litoral, tá bom? Então, quem quer banhado aqui, vou até dar uma ampliada aqui para vocês conseguirem identificar um pouco mais, tá? Então, nós temos povos aqui, ó, na pontinha entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Espírito Santo todinho, Rio de Janeiro algumas tribos, e lá na Bahia temos uma pontinha. Então, nós temos povos, né, sambaquis na Bahia, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo, no estado do Paraná, Santa Catarina e um pouquinho no Rio Grande do Sul. Finalzinho aqui, ó, no Rio Grande do Sul, ok? Voltando agora para a atividade. De que forma podemos relacionar os sambaquis com a sua presença no litoral brasileiro? Os povos que viviam no litoral tinham sua alimentação baseada nos frutos do mar, porque eles comiam os moluscos e jogavam a casca fora. O que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Eles são ótimas fontes históricas.
para conhecer os costumes, o sistema alimentar dos povos no pré-histórico brasileiro, no período pré-histórico brasileiro que habitavam o litoral. Então a gente consegue conhecer não só os costumes, mas principalmente os costumes alimentares, tá bom? Beijos, ficamos por aqui, encerramos hoje mais um PET, agora nós vamos dar início daqui uns dias ao PET 4. Espero que estejam todos fazendo as atividades. Por favor, me procurem sempre que tiverem dúvida. Estou à disposição no grupo do WhatsApp criado pela escola e estou também à disposição no privado, se quiserem me procurar, me chamar, e também estou à disposição no aplicativo Conexão Escola. Tá? O nosso grupo está aberto lá também, se alguém quiser postar alguma pergunta, colocar alguma coisa, fique à vontade. Beijos da professora, da tia Elaine, até mais!